Vamos conversar agora com o jornalista e analista político do portal Informe Blumenau, Alexandre Gonçalves. Bom dia, Alexandre. Obrigado mais uma vez pela participação. Olá, Jorge. Eu que agradeço, né? Um grande abraço a você, um grande abraço a quem nos acompanha pelas ondas do rádio, pela internet. Vamos começar mais uma semana aí falando um pouco sobre política aqui de Blumenau e de Santa Catarina. Antes da política, eu posso te perguntar da Copa do Mundo? Pode perguntar da Copa do Mundo. E a seleção te agradou? Ela repete a nossa fase clubística do Grêmio e do Vasco, né? O jogo de sexta-feira, Nascemos para sofrer, lembrou muito, né? Os nossos times. E assim, a seleção tem grife, né? Tem um treinador que é muito conceituado, mas a gente, nesse período todo, ainda não viu a seleção fazer um bom jogo de futebol, né, Jorge? E tá claro, Marrocos é uma seleção que está numa boa fase, tem um bom futebol, mas não dá para o Brasil, com a história que tem, com a expertise que tem, passar o sufoco que passou. Então a gente fica realmente com o pé muito atrás do que vai acontecer daqui para frente na Copa do Mundo. A gente viu, teve esse final de semana também o jogo Japão e Holanda, foi um jogaço de bola. E quando a gente pegar adversários mais encardidos, como esses dois que eu falei, que provavelmente serão adversários na próxima fase, caso o Brasil passe, eu tenho minhas dúvidas. Bom, mas Grêmio e Vasco, quando jogam contra times lá de cima da tabela, eles são um time, quando jogam do meio para baixo, são outro time. Quem sabe a seleção também não seja assim, né? E o Grêmio e Vasco é bom que estamos há 2 semanas sem perder, né? E sem ninguém tirar sarrinho da gente, né? Bom, segue. Antes o pessoal falava que a seleção caía nas quartas, agora muita gente já diz que cai na próxima fase. Claro que a gente sabe que Copa do Mundo é um torneio de tiro curto, à medida que vai, né, vão se cobrando entre si os jogadores e eles têm essa responsabilidade, talvez a questão engate, né? Mas o que a gente viu foi muito ruim nessa primeira fase e só confirmou o que a gente vinha vendo nas eliminatórias e nos amistosos. Uma seleção sem padrão de jogo e com bons jogadores, mas com nenhum destaque que nos chame a atenção. Exatamente. Futebol de lado. Eu sempre lembro a você que aqui na Itaberá a gente acompanha tudo sobre a Copa do Mundo, né? Hoje já a partir do meio-dia, 1h já tem a estreia da Espanha para você ficar ligado. Vamos falar sobre política, Alexandre. Tem bastante assunto. Muitos, né? E o impacto para o governo Egídio Ferrari com o fim da segurança armada nas escolas e nas creches aqui de Blumenau. Qual é o tamanho desse impacto para essa gestão aqui em Blumenau? Jorge, o impacto foi muito ruim pelo contexto, como essa forma, como tudo está acontecendo, como tudo foi conduzido. Então a repercussão foi bastante negativa. Eu preciso fazer um recorte, Jorge. Eu tenho 2 filhos, você sabe, em escolas da rede pública municipal. Eu, como profissional, assim como você, acompanhou com muita angústia aquele episódio da creche Cantinho Bom Pastor. Meus filhos estavam fora de casa quando aconteceu aquilo ali gerou um clamor popular, foi uma situação surreal, atípica, e muito doída que aconteceu para a população de Blumenau, mas eu nunca fui a favor da decisão que foi tomada de colocar pessoas armadas para cuidar das nossas crianças. Mas era um clamor da sociedade, precisava ser feito algo, e acabou sendo essa a decisão da administração anterior, apoiada por muita gente, e que depois que se viu também que aquela decisão acabou rendendo muito dinheiro por fora para agentes públicos e também muitos benefícios para empresários. Então a gente viu tudo que aconteceu revelado pela Operação Sentinela do GAECO. Mas eu, pessoalmente, como pai de aluno, eu nunca
concordei com aquela decisão. Eu até entendi o momento porque se cobrava alguma coisa. A gente sabe, quem acompanha, que, primeiro, aquele episódio que aconteceu na creche Cantinho Bom Pastor foi um episódio muito diferente de episódios semelhantes que a gente já viu em outras cidades, em outros países. Não tinha uma relação, o assassino daquelas crianças não tinha uma relação com aquela escola, não tinha uma questão de bullying, não tinha nada pessoal, foi uma coisa absurdamente aleatória. Aconteceu ali, podia ter acontecido em outro momento. E nesse contexto, se uma outra pessoa com a mesma mente daquele infeliz quiser praticar de novo, vai acontecer em Blumenau, vai acontecer em qualquer outra cidade do mundo. Foi muito rápido aquele episódio. Então, um vigilante armado em escolas não vai dar a solução que se precisa. Quem está dentro de uma escola, quem acompanha seus filhos dentro da escola, sabe dessa realidade. Bom, aí o prefeito Egídio, embretado por conta das circunstâncias da Operação Sentinela do GAECO, que determinavam que não poderia ser renovado o contrato com a empresa Orcali, deixou para em cima da hora, lembrando que esse contrato já existe há 1 ano e 5, 6 meses da gestão do Egídio Ferrari. Ele teve esse tempo todo para revisar o contrato antes de dar esse problema todo revelado pelo GAECO, não o fez. E, por conta dessa circunstância, ele ficou embretado com essa situação. Ele tinha 2 opções. A que ele está propondo, fazer uma substituição, ele falou no primeiro momento, por porteiros. Eu já sei que internamente eles estão discutindo um outro modelo, talvez de vigilantes, mas não armado. Ou ele poderia tentar trocar a empresa e fazer todo o processo. Ele alega que não haveria tempo hábil, que não teria uma empresa para prestar esse mesmo serviço. Lembrando que quando aconteceu, né, a questão em 2023, também não tinha uma empresa e também foi feito com rapidez. Talvez não conseguisse fazer toda a substituição, mas ele entendeu que não daria. Na verdade, o prefeito Egídio, ele defende, claro, ele é policial, ele defende a questão do armamento dentro das escolas. Ele falou isso para mim numa conversa que nós tivemos por telefone, mas ele também está fazendo uma relação custo-benefício, no sentido do ponto de vista do que foi o benefício que isso trouxe esse tempo todo, ouvindo a comunidade escolar, ouvindo as forças de segurança, e entendeu que era o momento, então, aproveitando esse gancho do GAECO, de fazer um outro modelo, prevendo também ações mais complexas para o futuro de segurança. Foi essa a decisão. Mas ele conduziu também de forma, ao meu ver, um tanto quanto errada essa comunicação. Ele primeiro chamou a imprensa e fez uma carta aberta, tentando se diferenciar, inclusive, da gestão anterior, e isso ele tem razão, tentando delimitar que todos esses acontecimentos de corrupção se deram por conta da gestão, na fase da gestão anterior e não na gestão dele. Então, essa é a preocupação, e ele falou isso. Sem um estudo prévio, a gente percebe que não tinha um estudo muito elaborado nesse sentido, e sem comunicar a base dele, da Câmara de Vereadores. Então, a reação foi negativa num primeiro momento, por conta que, num primeiro momento, a população fica assim: pô, mas meu filho vai ficar desprotegido. Que não é bem assim, mas foi isso que o prefeito Egídio conseguiu fazer nesse momento. Houve uma falha de estratégia de comunicação, Alexandre, porque logo depois desse anúncio, no início da semana, o prefeito vem lá no final da semana, na sexta-feira, e se reúne com as equipes de segurança, com sua base no governo, para discutir a questão. Houve uma troca, isso não deveria ter acontecido antes, ter chamado a comunidade escolar, explicado a situação e ter discutido melhor. Vai que surge uma ideia diferenciada, hein? E, sem dúvida, eu não digo nem que foi uma estratégia errada de comunicação. Acho que foi uma estratégia errada no contexto geral. Uma estratégia política, uma estratégia... Eu, por exemplo, eu sei que na conversa que houve
com os vereadores na sexta-feira e com as forças de segurança também, com Polícia Militar, Polícia Civil, nessas coisas. Já surgiram outras sugestões, inclusive essa que eu comentei aqui contigo, de repente, não ser usada a terminologia porteiro e buscar um vigilante, quem sabe um vigilante com uma arma, aquelas de choque, com um outro tipo de um cacetete, alguma coisa assim, né? Bom, também não resolve nada também do mesmo jeito. Mas sim, houve uma estratégia... Mas dói menos a notícia. Foi então um erro, né? Por isso que parece que a coisa foi feita de forma assodada, assim, sem pensar muito na repercussão. E insisto, lembrando que a operação do GAECO aconteceu no começo de maio, né? O contrato da Orcali encerra dia 26, claro que a decisão judicial é recente, mas já houve mais tempo para pensar no que fazer, né? Então, sim, foi uma estratégia. E aí a repercussão foi que nem uma bomba na Câmara de Vereadores, com todos os vereadores, inclusive os vereadores da base, muito incomodados com a forma que a administração municipal fez isso. E lembrando que tudo que está sendo anunciado agora precisa passar pela Câmara de Vereadores. E a gente percebe a oposição deitando e rolando na Câmara por conta de mais um erro de estratégia da administração municipal. Então, eu entendo assim... Eu não sou daqueles que acham que a administração está errada em tomar essa atitude. Eu só entendo que a forma que eles estão fazendo, mais uma vez, é de uma forma atrapalhada e que gera muito mais desgaste do que outra coisa. Desagradou de modo geral, né? A forma como isso foi anunciado e divulgado. Agora tem uma outra questão. O prefeito Egídio, pelo menos para mim, aparentemente, como uma forma de tentar apagar esse fogo, antecipou a criação da Secretaria de Segurança Pública para tentar amenizar toda essa repercussão negativa. E ameniza? Eu escrevi no informe, Jorge, sensação de segurança. Tinha um ex-comandante da Polícia Militar que gostava muito de fazer blitz noturnas. Ele fazia 1 ou 2 vezes por semana, dava visibilidade para essas blitz, mostrava foto, tudo. E ele sempre falava isso, que o objetivo dele era passar uma sensação de segurança. Era as pessoas perceberem que algo estava sendo feito na área da segurança pública. Sim, é um fato importante. O que o prefeito fez com os anúncios que ele acabou fazendo logo depois, na sexta-feira, foi tentar buscar uma sensação de segurança pública após um desgaste gerado por ele mesmo, pela administração dele mesmo. É importante dizer que no processo eleitoral ele se apresentava na campanha como delegado que ele é de profissão, e a segurança pública foi uma bandeira eleitoral dele. Ele sinalizava que ia criar a secretaria, com 100 dias de governo, ele chamou uma coletiva para fazer uma avaliação, ele apresentou o projeto ousado da muralha digital, que é um cercamento tecnológico inteligente da cidade de Blumenau, uma questão muito interessante. E também todo mundo sabia que ele ia mandar esse segundo semestre para a Câmara de Vereadores o projeto para a criação da Guarda Municipal Armada. Todas essas ações já estavam previstas, então não é uma novidade. Agora, a antecipação desse anúncio foi feita por conta desse clamor e dessa situação negativa gerada pela própria administração. Então, foi a saída que se fez. Bom, lembrando, todas essas ações não têm efeito prático imediato algum. Porque essa questão do reconhecimento facial, das catracas eletrônicas, da Guarda Municipal, é tudo processo que ainda não tem nem licitação. Ainda tem coisas para acontecer. Então, a Orcali vai ser substituída dia 26, agora de junho, nada se resolve nessas questões importantes
antes do ano que vem. E eu diria que ainda vai demorar muito. Então, esse ano letivo vai ser assim. Agora, ao botar uma pessoa de extrema confiança dele, Egídio Ferrari, um policial civil, que ele já tinha puxado para tentar dar uma resposta ao SAMAI, agora ele pega esse policial civil, que é da confiança dele, que é uma pessoa bastante competente, para cuidar dessa secretaria, para dizer, ó, eu botei um policial, estou criando uma secretaria, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para as pessoas dar uma resposta a esse clamor. É uma ação positiva? Sim, é uma ação positiva. Mas para esse efeito prático, nesse momento, é muito pouco que vai acontecer. O que a gente precisa esperar é qual é o modelo que vai se querer para as escolas a partir de agora? Como é que isso vai ser implantado? E que tipo de parcerias, é isso que ele está tentando fazer com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a própria Guarda de Trânsito, como é que eles vão fazer para tentar dar um mínimo de tranquilidade a partir da saída dos vigilantes armados nas escolas? Ronda da PM gera sensação de segurança? Não, é claro que gera. Quando está acontecendo a ronda, né? É claro que fora da ronda. Não, é isso aí. Vamos lá. Eu não sei quantas unidades de ensino que nós temos aqui. Quase 100. Quase 100. Então, tu imagina. O efetivo, o próprio comandante da PM já falou, o efetivo é curto. Né? O cobertor é curto, né? Então, em que momento que eles vão fazer essas rondas? E lembrando que tem escolas em pontos isolados. Então, quando é que vai passar a sensação de segurança? Na entrada, na saída? Esse é o momento que os pais estão chegando, que os pais estão indo buscar. Sim, claro que passa uma sensação boa, né? Quando tu vai deixar teu filho na escola, tu vê que tem um guarda de trânsito organizando. Mas você sabe, e eu insisto, eu faço isso 2 vezes, na verdade são 4 vezes que eu vou e volto, porque meus filhos estudam em turnos diferentes, e não tem como ter. É impossível ter, né? E lembrando que o guarda vai passar, mas era, né, só numa circunstância. Mas claro que gera, né? Agora, a gente sabe que isso a PM vai fazer um tempo, mas não vai conseguir fazer. Que nem aquela questão, a operação volta às aulas. A gente vê agente de trânsito em quase todas as escolas. Mas passou uma semana, a gente já não vê mais, Jorge. Tu conta nos dedos. Sim. Né? Por quê? Porque não tem como, não tem gente para isso. Então, é importante? É importante que seja feito isso, Mas não me digam e não digam para a sociedade que isso consegue resolver a dinâmica do problema. Eu insisto que eu sei que houve uma certa histeria com tudo que aconteceu, e é natural, foi uma barbárie que aconteceu, foi uma violência muito gritante que aconteceu, mas as soluções para esse tipo de problemas são paliativas. Eu insisto, se um maluco desses surgir de novo aqui em Blumenau ou em qualquer outro lugar do mundo, a chance dele conseguir fazer de novo o que ele fez é grande. Porque as pessoas não estão preparadas para isso, não tem situação que se prepare para isso. Então, mas agora é isso, é preciso dar uma resposta para a sociedade. Todas essas coisas, reconhecimento facial, catraca eletrônica, com maior controle, isso é muito importante. Claro que é muito importante, mas são soluções a médio e longo prazo. E se acontecer de um maluco com uma machadinha querer entrar, ele vai entrar, Jorge. É ruim falar isso, mas é a verdade. Como os adversários políticos podem se aproveitar, né, desses momentos da gestão pública? Jorge, o que a gente percebe, quem são os adversários? Primeiro, é muito maluco que os adversários do PL estão no PL. Né? Eles ficam se gritando. Então, a primeira coisa que o prefeito Egídio fez é assim, ó, isso aqui não é culpa minha, não foi na minha gestão, dando um recado muito claro para o ex-prefeito Mário Hildebrand, que é pré-candidato a deputado estadual também pelo PL. O prefeito Mário lamentou tudo que aconteceu, lamentou e disse, opa, mas eu não ia tirar. Né? Mas só que tudo isso está acontecendo porque não houve a devida fiscalização quando ele foi prefeito. Né? Deixando claro também isso, que os problemas que o GAECO apontam são
foram provocados por agentes indicados por ele e assessores muito próximos dele. Então, aí já fica essa discussão. O que a gente percebe na Câmara de Vereadores? Até os vereadores da base ficaram incomodados e fizeram críticas. E aí os vereadores que, em tese, são de oposição, em especial o professor Gilson, que tem nas escolas um segmento bastante importante do seu trabalho político, está deitando e rolando com críticas muito pesadas, muito duras. E, diga-se de passagem, ele foi o único vereador que compareceu naquela coletiva que o prefeito não chamou nenhum vereador. O professor Gilson compareceu porque disse que viu, se eu não me engano, no blog do nosso amigo Jaime, né, porque alguns veículos noticiaram antes, inclusive o Informe Blumenau noticiou um dia antes que ia ter essa coletiva. Então, o vereador professor Gilson, que tem um interesse também, ele se constitui para tentar se viabilizar como um futuro candidato a prefeito ali na frente, tem deitado, rolado e usado muito essa circunstância toda para bater ainda mais na administração municipal. Todos esses episódios fizeram essa questão toda descolar um pouco do ex-prefeito Mário? Assim, é muito interessante isso que acontece, né, Jorge? Porque desde que aconteceram todas essas operações do GAECO, elas colaram com muita intensidade na gestão municipal. Na atual, né? Na atual gestão. E é preciso dizer que não é investigada em nenhuma dessas 3 operações, não há nada que desabone a atual gestão nessa questão, mas se colou porque se fez uma identificação com ser uma continuidade da gestão anterior, por ter pessoas ligadas à administração anterior ainda na gestão, e acabou colando de forma muito forte com a administração Egídio Ferrari. O ex-prefeito Mário Hildebrand não é investigado também em nenhuma dessas operações nesse momento. Mas óbvio que vê pelo menos 5 secretários municipais, sendo que 2 muito próximos dele, sendo pivôs dessa investigação, por conta do que está saindo na imprensa. Claro que é muito ruim. As pessoas me perguntam, mas vai prejudicar a candidatura do Mário? Claro que vai prejudicar, tem um desgaste. Mas eu não entendo que vá a ponto de comprometer o seu projeto eleitoral de chegar à Assembleia Legislativa. Se o Mário fosse candidato a uma majoritária agora, nesse momento, onde os seus adversários pudessem expor isso, com bastante repetição, com bastante frequência, era uma situação. Mas quando tu concorre a uma disputa proporcional, não há espaço para isso. E a disputa proporcional, tu não precisa da maioria, tu precisa ter mais votos que os teus adversários. Então, parece que colou, sim, colou no Mário, mas menos do que a gravidade do que tem aparecido na imprensa aparece agora. Nesse caso da vigilância armada, então, eu acredito que colou muito mais no prefeito Egídio, por conta da estratégia equivocada de organização, de divulgação dessa situação, e por conta do entendimento das pessoas que isso não devesse ser feito, independente da circunstância obrigando o prefeito Egídio a fazer. Bom, e o que exemplos, né, de tudo isso que vem acontecendo a gestão municipal pode tirar? Porque agora vem um outro problema também, que também vai mexer com a comunidade em várias regiões, que são as obras em andamento, algumas já paralisando, outras já até paralisadas. Que exemplos a gestão pública pode tirar para não provocar tanto impacto assim, agora também com essa questão dos contratos com as empresas investigadas em obras aqui na cidade? O exemplo eu não acredito muito que se tire muitas lições disso a médio prazo, que a gente vê se repetindo. Por exemplo, nesse caso da nova situação que vai trabalhar dentro das escolas, vai ser um novo contrato emergencial, mais uma vez.
né? Então, com relação a essas situações das obras, vai ser muito ruim para a administração Egídio. E, mais uma vez, nós temos que falar, né, Jorge? A administração Egídio Ferrari não tem responsabilidade alguma por conta dessas paralisações. Mas, quando parar a obra, a gente vê aquelas máquinas paradas, a gente vê, seguindo a dificuldade do trânsito, as pessoas vão associar com a administração municipal e com quem está lá no momento, que é o Egídio Ferrari. Então, vai ser um desgaste muito, muito, muito grande. Agora, o que a gente percebe é que gestores públicos precisam ter mais responsabilidades com o dinheiro público, mas a gente não vê isso em nenhuma esfera, Jorge. Nenhuma esfera de poder. E isso é no campo da esquerda, no campo da direita, no campo do centro, no campo de qualquer um. A gente vê isso se repetindo a rodo em Blumenau, a rodo em Santa Catarina e a rodo no Brasil, em Brasília. Então, muitas vezes, a gente tem a mania de apontar para a capital federal, para Brasília, sendo que nós temos problemas tão ou mais graves aqui na nossa aldeia. Então, esse é um problema. Então, qual é a lição que se pode tirar desse processo é que se tenha mais responsabilidade com a gestão pública. Se tu me perguntar se eu acredito, eu tenho minhas dúvidas. Fizer uma enquete, eu acho que o não ganha, né? Bom, o Alexandre, mudando de assunto, semana passada chegou um projeto inédito na Câmara de Vereadores, né? Um projeto baseado em um apelo popular através de um abaixo-assinado que pede a criação do agente de bordo no transporte coletivo de Blumenau. Apesar de ser um fato inédito, há clima para que uma proposta dessa avance nesse momento? Eu acredito que não, Jorge. Qual é o contexto disso? O contexto é que existia uma lei desde a gestão do ex-prefeito Décio Lima, no começo dos anos 2000, que determinava que precisava ter sempre 2 trabalhadores em cada ônibus de Blumenau, que era, na verdade, o motorista e o cobrador. Aquilo ali era uma garantia que acabou virando uma lei, de uma relação que devia ser privada, que acabou virando uma lei, uma relação que tinha que ser privada, apesar de ser um serviço público, mas a empresa é privada, que se perpetuou ao longo desses 20 e poucos anos. E no final do ano passado, o prefeito Egídio tocou um projeto retirando essa cláusula da lei de ter um segundo trabalhador. O Sindetranscol é talvez um dos sindicatos mais atuantes e organizados ligados à esfera privada e se mobilizou para, junto aos usuários do transporte coletivo, fazer um abaixo-assinado e garantir o número de assinaturas que permitisse a entrada desse projeto de iniciativa popular, que é uma questão praticamente inédita aqui no Legislativo. Mas a situação que ele vai ser analisado pelos mesmos vereadores que aprovaram a revogação do dispositivo que permitia, porque o prefeito Egídio tem uma base mais ampla, e mesmo quem não é da base, por exemplo, os 2 vereadores do Novo, certamente vão se posicionar contra esse projeto, porque eles entendem que quem precisa regular isso é o mercado. Então, se tu me pergunta, é importante porque mostra uma mobilização, né? E provavelmente, quando esse projeto começar a tramitar, vai haver uma pressão forte dos trabalhadores, uma pressão que pode até resultar em algum impacto na operação do transporte coletivo, impacto pontual, diga-se de passagem, mas eu não acredito que isso avance na Câmara Municipal. Para fechar, Alexandre, um pouco sobre as eleições de outubro, o que muda na disputa pelo Senado em Santa Catarina com o anúncio da pré-candidatura do MDBista Antídio Lunelli? Jorge, eu fui entender por que o Antídio Lunelli, que quase foi candidato a governador em 2018, 2022, sonhava em estar ao lado do governador Jorginho Melo nessa eleição. O que leva ele a uma disputa ao Senado,
num contexto onde o seu campo político já tem 3 concorrentes fortes, Caroline Detoni, Carlos Bolsonaro, os 2 do PL e Espiridião Amin do PP, sendo que ele tem uma reeleição praticamente certa a deputado estadual. E aí algumas pessoas me explicaram que, primeiro, ele não está mais feliz com a Assembleia, o projeto dele é voltar a ser prefeito, Joinville, ou Jaraguá, ou mesmo uma outra cidade. Esse é o projeto. E se entendeu que, nesse contexto, ele ganharia uma visibilidade importante concorrendo ao Senado. Segundo, que existem pesquisas internas que apontam ainda que há possibilidade do segundo voto do eleitor, lembrando que o eleitor faz 2 votos ao Senado nessa eleição, que esse segundo voto do eleitor que votaria num primeiro voto para Espiridião Amin ainda estaria aberto e não iria necessariamente para os candidatos do PL. Então, a partir disso que foi tomada a decisão. Respondendo a sua pergunta, o que acontece? Entra mais um player do campo da direita e da extrema-direita para essa disputa. E aí, eu até escrevi no informe nesse domingo sobre as chances do pré-candidato ao Senado pelo PT, Décio Lima. Em 2022, você entrevistou também o Décio, quando começou a corrida, ninguém dava nada para as chances do Décio, e o Décio disse: eu vou entrar porque tem muito candidato de direita. E foi o que aconteceu, fez 700 e poucos mil votos, garantiu a ida por um segundo turno e depois fez mais de 1.200.000 votos no segundo turno. O contexto para o Senado é diferente daqueles. Então, ele precisa repetir uma votação na casa acima de 1 milhão para tentar garantir. Quem entrou em 2018, que foi a última eleição que entraram 2 senadores, entrou com mais de 1.200.000, né? E a gente sabe que muita gente que Caroline Detoni vai fazer uma votação expressiva. Há um ponto de interrogação com a possibilidade de votação do Carlos Bolsonaro, mas deve ser uma votação expressiva. Esperidião, a mim, deve ser uma votação expressiva. Agora, Antídio Lunelli tem chance? Poucas. Mas ele deve fazer uma boa votação, principalmente na região norte de Santa Catarina. Bom, agora o Décio consegue chegar. Na eleição de 2018, quando foram 2 vagas, os candidatos do PT fizeram, os 2 somados, a Ideli Salvati e um outro que agora me fugiu, o professor Elson, fizeram mais de 700 mil votos, e se juntar com os candidatos do PSOL, vai esse número para 800 e poucos mil votos. Isso eu acho que não garante o Décio. Só que o Décio tem muito mais visibilidade que esses candidatos, ainda mais essa visibilidade que ganhou como presidente do Sebrae Nacional, como uma pessoa que tem porta aberta com o presidente Lula. Então, ele aposta que sim, ele pode perceber que os 4 candidatos da direita vão tirar votos entre si e ele correr naquela expectativa de que o campo progressista faz entre 25% e 30% dos votos em Santa Catarina. Se ele fizer isso, talvez esteja eleito. Mas o que mexe nesse contexto é abrir uma possibilidade maior para um candidato do campo progressista, leia-se Décio Lima, chegar a essa segunda vaga. Alexandre Gonçalves, obrigado pela participação nesta manhã. Jorge, um grande abraço a você, um grande abraço a quem nos acompanhou. Uma boa semana a todos. Alexandre Gonçalves, jornalista e analista político do portal Informe Blumenau, conversou com a gente aqui nesta manhã.